Então, continuando as aventuras da Patrícia, né, no seu retorno ao mundo espiritual, capítulo 4, as visitas. Abri a janela. Que surpresa agradável. A vista dava para o pátio rodeado de árvores e flores. Pássaros coloridos cantavam alegres nos galhos das árvores, e algumas borboletas de rara beleza voavam distraídas. Mas encantei-me mesmo com o céu. Era dia. À tarde, o firmamento é de um azul maravilhoso, como nunca tinha visto. Distraí-me tanto que fiquei tempo olhando tudo, extasiada com tanta beleza. Patrícia? Maurício me chamou baixinho. Oi, Maurício. Chamei-a baixinho, temendo assustá-la. Maurício, estou encantada com tanta beleza. Nunca vi o céu tão lindo. É o mesmo dos encarnados. Vê agora diferente e acha mais bonito, porque sua percepção visual é muito maior. A colônia São Sebastião é do tamanho do nosso lar? Não. Nossa colônia é pequena. Há colônias pequenas, médias e grandes, como o nosso lar. São muitas colônias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. São como as cidades dos encarnados. Elas também diferenciam na sua administração, mas procuram ter todos os ministérios, ou seja, órgãos para melhor administrá-la. Para que entenda, são como secretarias nas cidades de encarnados. Todas as colônias são muito bem organizadas e oferecem atrativos maravilhosos para os que estão aptos a ver e a sentir. Aqui só vou puxar um comentário, né, porque a gente já viu falar muitas vezes, né, que tudo aqui é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual, né? Então, a organização que a gente vivencia nas nossas cidades, em termos de criação de leis, de estrutura administrativa, tudo vem de uma ideia trazida do mundo espiritual, como ele está explicando aqui. As colônias são de tamanhos diferentes, têm formas de administração diferentes, mas seguem tudo mais ou menos uma mesma linha, base central, né? E nós aqui, como tudo que a gente copia mal, né, a gente bagunça um pouco. Diga, Jair. Eu acho fantástico, porque isso que ela está falando aqui aconteceu comigo nos meus primeiros desdobramentos, quando me foram dadas oportunidade de ver esse mundo maravilhoso que depois cortaram. Então, isso que ela fala aqui do céu foi uma das primeiras... A cor. Primeira coisa que, quando cheguei no mundo espiritual, duas coisas que eu fiquei de queixo caído, maravilhado, fantástico, foi a velocidade de meu raciocínio, como eu sabia das coisas e a cor. Isso que ela fala aqui do céu, o céu é uma coisa linda. Então, por que ele fala aqui? É o mesmo dos encarnados. Vê agora diferente, acha mais bonito, porque a percepção visual é muito maior. Não é que a percepção, veja, sabe como? O nosso mecanismo, para a gente ver, é um mecanismo de Deus fantástico, como é feito nossos olhos. Esses dias o Israel estava falando que tem partículas, quer dizer, um processo químico, físico, não sei que processo todo que tem, para a gente ter acesso às cores e à visão. Então, fica falha no meio do caminho, vamos falar assim, sabe? São erros imperceptíveis para a gente. Mas quando a gente está no outro lado e não tem essas barreiras química, física e não sei mais o que aí, você vê com a nitidez da alma. Então, é uma outra cor. E o raciocínio nosso, a gente pensa assim, nosso raciocínio é mais rápido do que a luz. Eu só posso falar isso. De resto, a gente fica falando, mas não tem como explicar. Beijão para vocês. E nessa questão das cidades, esse ponto que vocês colocaram, e um outro que eu estava refletindo também, que é o seguinte, ela falando, né, que é como aqui na Terra, tem cidades,
no planeta todo, cidades pequenas, médias, grandes, cada um com o seu tipo de administração, como tem aqui, né? Então, se a gente for ver na Alemanha, por exemplo, ela tem uma forma de administrar o país, aqui no Brasil tem outras, e cada cidade também tem as suas formas. Tem algumas ligadas à questão culturais diferentes, e além disso, para se ainda ampliar ainda mais toda essa variedade, as cidades elas existem em planos diferentes, né? Então existem cidades em planos mais densos, lá em regiões bem densas, regiões umbralinas, tem cidades e, né, com suas formas de organização, e existem cidades ali em suas várias gradações espirituais, até cidades em planos altíssimos, e quanto mais altos essas cidades, mais além de de nossa imaginação vai ser, né? Essas cidades, quanto mais altas, mais interconectadas entre si, no planeta, e inclusive com outros planetas. Né, então esse é um ponto que eu queria colocar, e quando a gente estava estudando o livro do Mensageiros, a gente também viu uma cidade espiritual, que era uma cidade espiritual de acolhimento, que, se eu não me engano, era a Mansão da Paz, né? Se me corrijam aí, eu esqueci o nome certinho, que era uma cidade de acolhimento em regiões densas, inclusive ela se locomovia, dependendo do trabalho que ia ser feito, ela se locomovia para um outro local, né? Então a gente fica imaginando essas histórias de magia, né, que tem lá um Merlin em uma casa que é em cima das nuvens, que se locomovia. No mundo maior, né, até esse aspecto da locomoção, ele traz toda uma reflexão. E eu vou só trazer uma última reflexão sobre cidade espiritual, que foi esse último livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é Rumo a um Planeta de Regeneração, Rumo ao Mundo de Regeneração, aonde o Manuel Filomeno, ele um caso impressionante, mas impressionante. Eu fiquei ali durante dias ainda refletindo aquela situação, que junto com o Eurípides Barçanufo e um trabalho que foi mundial, uma cidade muito densa, uma cidade assim milenar, em regiões muito densas, eles foram lá, né, e aí ele foi como repórter, ele pôde acompanhar esse trabalho, onde eles foram lá no chefão, com todo respeito, falar assim, olha, em nome do Cristo, né, essa cidade ela vai ser modificada de lugar. Aí eles se agitaram, isso não pode ser feito, ele vai ser feito. E aí o Manuel Filomeno, ele conta o trabalho espetacular que foi de levar essa cidade para um outro plano, que ali ia começar a ter energias, que seriam umas energias um pouco mais leves, sabe? Então a gente vê todo o dinamismo urbano que está acontecendo, né, que existe entre esses planos. Opa, Djaí. Pegando o gancho disso que você falou, dinamismo urbano, ela fala aqui, a colina São Sebastião é do tamanho do nosso lar, esse dinamismo urbano, as cidades também sofrem mutações, elas vão crescendo. Rio de Janeiro não é Rio de Janeiro da década de 60, ele foi se modificando, assim é o nosso lar, assim também são as cidades espirituais, elas vão crescendo, vão modificando sua arquitetura, e assim sucessivamente, é uma evolução, e elas vão mudando de faixa vibratória também, entendeu? Então, quer dizer, essa que está na crosta, com o passar do tempo, os trabalhos que eles vão fazendo, eles vão subindo na escala evolutiva também. E isso que você falou aí, dinamismo urbano. Valeu? E rapidinho, e essa ideia que você trouxe, Ismael, faz a gente entender, né? Porque a Terra é muito baixa em termos de vibração, então não consegue reproduzir. Não, a coisa é multidimensional. Então, essas cidades espirituais que a gente conhece,
provavelmente também não conseguem reproduzir tudo que cidades de outras dimensões mais elevadas já vivenciam. Então, isso é tudo uma sequência evolutiva. Até pegando, agora sou eu que vou dizer o gancho de Jair, é exatamente isso. As cidades como as nossas vão crescendo, evoluindo, as espirituais também. E a gente não consegue reproduzir por faixa vibracional tudo que as cidades, no primeiro, assim, dimensão mais próxima da gente, espiritualmente falando, já conseguem, e elas também têm dificuldades e só vão atingir determinadas situações quando elas evoluírem e mudarem a sua vibração, né? Que é muito mais alta que a nossa, mas se a gente for comparar com as dimensões mais altas, ela também está muito abaixo. E outra coisa que me tocou muito, essa questão que você comentou, que está no último livro da série da Transição Planetária, do Manuel Filomeno, é essa coisa, o amor. Né? Aquela cidade umbralina já não tinha mais condição de ficar ali porque haveria uma mudança. E não simplesmente falar, pô, expulsa, tira dali. Tem todo um amor, um cuidado, um carinho, um acolhimento. Eles podem ficar revoltados porque não conseguem entender, mas o amor ali é tão grande que vão pegá-los, a cidade inteira, com todos os seus habitantes, sem interferir no pensamento de nenhum deles diretamente. E vão levar a cidade inteira para um outro local, onde as próprias vibrações vão ser diferentes e vão gradativamente induzindo-os a começar a pensar diferente, a ter outro tipo de percepção. Então, esse é exatamente o exemplo de acolhimento que a gente precisa ter, de amor acima de tudo. E Silvio, pegando pegando esse gancho que você colocou, o, nesse livro, ele mostra bem isso que você colocou, né? Todo esse acolhimento amoroso e que no planeta está havendo uma reurbanização em todos os planos. Todas as cidades estão passando por processos de reurbanização, de um ponto de vista de casas, administrativo, e cada vez mais refletindo essa harmonia divina. E o que acontece? Nessa reurbanização, eles estão, né, esse caso, né, que levou uma cidade, e tem outros que estão sendo construídos mesmo, né, igual Brasília, que foi construída uma cidade, ali, no planeta todo, principalmente nessas regiões mais densas, estão acontecendo construções, cidades estão sendo criadas para receber espíritos ali. Então, é um trabalho mesmo acontecendo em todos os planos, sabe? O planeta ele vai se modificar por completo na sua administração multidimensional. Pode continuar? Tendo autorização para sair do quarto, vovó levou-me para passear naquela parte ou ala do hospital onde estava localizado meu quarto. Andava observando tudo, desde os corredores até os outros quartos. Foi muito agradável ir ao pátio. Sentamos num banco, eu olhava tudo curiosa. As árvores são sadias, de um verde bonito, e suas folhas harmonizam com o conjunto. Os pássaros não nos temem, vêm até nós quando chamamos. Vovó, veja este, que lindo, é azul. Aqui tudo é mais bonito, o sol, a lua, as estrelas. O nosso estado de espírito influi, levando-nos a ver tudo mais bonito. Os animais aqui são amados, protegidos, são amigos. Temos nas colônias animais domésticos e muitos outros que ajudam os socorristas. No educandário, há muitos animais que encantam as crianças e, no bosque, há várias espécies, todas de animais dóceis e amigos.
Gostei muito das flores. Há, pela colônia, muitas trepadeiras floridas de muitas variedades. Recebi muitas visitas. Eram amigos, parentes e trabalhadores desencarnados do centro espírita do qual fiz parte. Eram visitas rápidas e agradáveis. Todos procuravam me agradar. Traziam presentes, frutas, livros, flores, bônus horas para que pudesse, logo que possível, ir ao teatro, a palestras e a outros lugares de lazer. Foi agradável conhecer Antônio, Alexandre, Arthur e tantos outros amigos, companheiros desencarnados trabalhadores do nosso centro espírita. Arthur me trouxe um mapa da colônia. Em quase todas as colônias há esses livretos que mostram como elas são e onde estão localizados seus prédios. Só não vi esses mapas nos postos de socorro, por não haver necessidade, pois são pequenos. Fiz uma lista dos lugares aonde queria ir e do que gostaria de fazer. A lista ficou enorme. Conforme ia conversando com os amigos que comentavam as belezas dos lugares, ia marcando no meu caderninho. Queria conhecer principalmente os locais de estudo. Isso, para mim, soa engraçado, sabe por quê? Porque parece uma visita a esses parques, né? Esses grandes parques, Disney e por aí vai, que você entra e recebe exatamente um livretinho com um mapinha dizendo onde estão as atrações, onde os caminhos que você tem que seguir, né? Quer dizer, é a mesma sistemática das colônias, né? Você também pode, se quiser, pegar o seu mapinha e ver onde estão localizadas as coisas, marcar os itinerários que você quer fazer. A semelhança é assustadora até, em coisas tão diferentes. Vovó, indaguei, e meus avós? Ainda não os vi. Estão encarnados, é a lei da vida. Ora aqui, ora lá. Estava gostando realmente de estar desencarnada. Isso é outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Quando chegar lá eu vou encontrar minha avó, meu não sei quem, meu amigão. Pode chegar na hora que a gente chegar lá, já estarem de volta. Fala, Jair. Eu gosto muito desse livro que eu estou lendo pela segunda vez com vocês, que é outra coloração, né? Porque isso que ela fala é coisa fantástica. Falou da cor, eu falei, a gente está no outro lado, a primeira coisa que vem é a cor e o raciocínio. E depois ela fala que estava gostoso realmente de estar desencarnado. Não dá para comparar, não dá. Essa coisa que a minha orientadora falou de já eles não mostram para a gente, porque senão nós só conseguiríamos viver nesse mundo. Aí vocês têm a dimensão, por isso que ela não fala assim, ela só fala assim, eu estava gostando realmente de estar desencarnado, ela não entra nos detalhes, sabe, para não estimular o suicídio, seja lá o que for, não querer ficar aqui na matéria. Mas é uma coisa que, eu só posso falar isso, eu toda hora repito isso, porque é fantástico. E as pessoas ficam falando assim, eu vou querer durar 100 anos aqui na Terra. Eu fico assim, meu Deus do céu, que coisa triste. Eu vou querer não sei o quê. Cara, esquece. Eu estou vivendo o tempo que eu tenho que viver. Claro que eu não estou procurando suicídio, estou tomando meus remédios, faço tudo certinho, porque depois vem a crise de consciência. Mas o que as pessoas ficam usando esse mundo aqui, esquece. É só isso que eu queria falar. É coisa fantástica. E essa questão, né, que você colocou, que é bem quando a gente vai realmente, né, num parque de diversão, mapinha. Quando estava lendo, eu também estava pensando nisso. Nossa, é bem aquela coisa, a gente vai numa cidade. Eu achei interessante ela falando, né, queria ir nos locais nos locais de estudo. E às vezes a gente vai, né, numa cidade, a gente vai ver museus, a gente vai ver shows ali que estão acontecendo. E eu fico imaginando, no caso dela, por exemplo, que ainda tem a característica de ser, né, numa cidade espiritual que tem coisas que a gente, aqui no plano, a gente nem tem, né? Por exemplo,
acho que no encontro retrasado, aqui mesmo na quinta-feira, eu tinha falado ali de um livro que falava sobre a psicoteca, né, que é uma espécie de biblioteca, mas só que de formas mentais, onde a pessoa ela entra em sintonia, entra em contato com uma corrente de pensamento. Então, imagina como que deve ser interessante. A pessoa vai, é como se fosse ir para um novo local tecnológico, um novo local que tenha coisas muito além do habitual. Deve ser muito bacana mesmo, sabe? Ainda só acompanhado com pessoas queridas, em um local mais harmônico, é bem interessante. Opa, Jair. Poxa, quando tiver acesso a isso, a primeira coisa que eu vou querer pegar é entrar na essência de Pedro Baldi, sabe? Né, daquele livro. Porque eu não consigo, se não fosse vocês, eu estou tendo gancho. Então, já que tem isso aí, eu sei que tem, que você acabou de falar, e é um fato, eu vou tentar pegar, entendeu? Aí eu vou ficar, vão vir as respostas, porque a gente, é como se fosse uma simbiose, né? Vamos falar assim, acho que é uma transfusão. Deve ser alguma coisa assim, é só isso. Numa tarde, estava só e recebi outra visita. Boa tarde. Entrou no quarto, ofertando-me um presente. Um novo amigo trajado de branco. Sorrindo, estendeu-me a mão apresentando-se. Sou Antônio Carlos. Que prazer. Como vai a tia Vera? Todos vão bem, e você? A agradável conversa durou alguns minutos. Em seguida, ele se despediu, prometendo voltar novamente. Abri o presente. Dentro de uma caixa de plástico duro e transparente estavam algumas coisas. Nunca tinha visto. Sem saber o que era, fiquei a pensar. São doces, bombons? Tinham um formato de pequenos botões azuis, mais escuros no centro e clareando nas pontas, com pequenos cabinhos. Abri a caixa, examinei-os. O cheiro era agradável. Experimentei, gostei e comi. Logo após, Maurício veio ver. Então, Patrícia, gostou das flores que Antônio Carlos lhe deu? Então, Patrícia, gostou das flores que Antônio Carlos te deu? Flores? Respondi fazendo careta. Eram flores? Sim, de uma espécie de rara beleza, magnetizadas para não secar. Que fez com elas? Comi. Comeu? Maurício deu uma amigo, adivinhando meus pensamentos. As flores não lhe farão mal. Imagine que Antônio Carlos ficou algum tempo a pensar o que iria trazer-lhe, a colher as flores em plano superior e a magnetizá-las. Elas não lhe farão mal, só que não era para comê-las. Mas, diga-me, são gostosas? São. Nunca vi flores azuis daquele modo. Pensei que fossem doces confeitados. Comecei a rir. Rimos. Sempre fui distraída. Lembrei-me de Carla, minha irmã, pois ela estava sempre a me chamar a atenção sobre minha distração. Se ali estivesse, iria dizer com certeza: esta Patrícia. Maurício, estou bem e quero ser útil. Acho que para evitar essas ratas necessito aprender. Calma, menina. Acaba de desencarnar. Tudo tem seu tempo. O recém-nato de hoje será o homem de amanhã. Sairá deste quarto e irá morar, por enquanto, com sua avó. Ela estará de licença do trabalho e ficará com você. Lhe mostrará a colônia, seus jardins e flores. Depois aprenderá e será útil como quer. Vovó, logo após a visita de Maurício, veio me ver toda contente. Patrícia, amanhã cedo virei buscá-la para ficar temporariamente comigo. Moro na parte residencial da colônia, numa casa muito bonita, com 5 amigas, todas muito simpáticas. A casa é grande, cada uma de nós tem um quarto privativo. Esse quarto é mais um local onde guardamos nossos pertences, um cantinho particular. Terá um só para você. É como este, quarto e banheiro.
levaremos suas roupas. Poderei ficar com você e a levarei para passear. Vovó, a senhora gosta daqui? Muito. Irá deixar seu trabalho para estar comigo? Não de todo. Trabalharei enquanto você dorme. Serão algumas horas a menos, mas por pouco tempo. Vovó, o que você faz? Trabalho no hospital em outra parte, onde estão os realmente enfermos do espírito. Vovó, obrigada. Todos são tão carinhosos comigo. Vovó sorriu e despediu-se. Ao ficar sozinha, papai veio à minha mente. Minha filha, não se aflija por nenhum motivo. Não tema o desconhecido. Deus está em toda parte. Sinta-o. Aceite com alegria o que lhe está sendo ofertado. O tempo passa rápido e logo terá, no plano espiritual, seu lar, seu verdadeiro lar. E aqui eu vou fazer uma reflexão, né, da importância da vibração que a gente produz. Não tem, olha as sugestões que o pai dá a ela mentalmente, né? Não temo o desconhecido, que é uma das coisas que mais causa medo ao ser humano, é não saber o que está do outro lado da porta. Aproveite, né, as coisas que estão sendo ofertadas, né? Vivencie, sinta, absorva aquilo, né? E aguarde o momento certo para realizar as suas tarefas, né? Então, é de uma riqueza, essas 4 linhas aqui do recado que o pai passou para ela, são de uma grandiosidade assim, ímpar. Coisas que a gente tem que pensar e começar a trabalhar isso desde já, ainda encarnado. Que a gente aprenda a receber as coisas que nos acontecem, sabendo que, de alguma forma, aquilo é para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda absolutamente nada e pareça que aquilo é para jogar a gente no mais profundo poço. Tem uma razão de ser e é para o nosso bem. E que a gente saiba trabalhar tudo isso, ter paciência e aproveitar das menores coisas que nos acontecem com gratidão, como uma dádiva, como um presente. Porque tudo é para que a gente possa compreender o passo seguinte. Se quiser terminar esses 2 parágrafos aqui, que aí termina o capítulo. Tá. Peguei um livro para ler. Lembrei-me de que, quando desencarnei, estava também lendo um romance espírita. Este de agora me fora presenteado por Maurício e estava quase no final. Parecia que minha vida não mudara em nada. Ou mudaria? Fantástico, né?